Bom, esse vídeo é sobre a Revolução Francesa, que vai acontecer na Europa entre 1789 a 1799. É um episódio, um dos mais instigantes, né? Um dos que eu mais gosto de trabalhar em história, porque ele nos revela diversas faces da evolução humana, né? E também é importante porque se percebe claramente que as coisas podem mudar a partir de convencimento, ou seja, do desenvolvimento de ideias, de propostas que acabam se transformando em ações práticas. Estou ressaltando isso porque a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, né? E como nós vimos nesse curso, falando em vários momentos sobre a burguesia desde o seu surgimento na desestruturação do sistema feudal, né? Chegamos agora num episódio que é considerado a tomada, a conquista do poder por essa classe burguesa. Então, se a gente lembra que os burgueses do princípio eram comerciantes, artesãos, sem direito algum, sem influência alguma, né? Mas que vão se envolver com movimentos, né? De transformações, né? Com movimento de ideias, né? De novas propostas, lá no Renascimento, depois no Iluminismo, né? Então você vê que os caras estão construindo um projeto, né? E a ferramenta básica usada por eles é o conhecimento, são as ideias, tá? Agora, a Revolução Francesa, ela é muito celebrada, né, especialmente no mundo ocidental, porque ela trouxe inovações e acabou sendo considerada como um fato que transformou a sociedade e ampliou direitos, né, para pessoas, para setores da sociedade que até então não tinham. Agora, ela não deixa de ser uma revolução burguesa que, no final das contas, garantiu a maioria dos direitos para burgueses, para pessoas ricas, né? E que vai se utilizar do apoio popular, ou seja, das massas, para atingir objetivos. E o objetivo principal era conquistar o poder. E quando ela se estabelece no poder, ela esquece dessas camadas, dessas classes. Ok? Então, só para deixar isso claro. Então, vamos lá no princípio da Revolução Francesa. Né? Sabemos que a evolução da história na Europa, a partir da desestruturação do sistema feudal, né, ela segue uma ordem, um cronograma. Né? E a partir da desestruturação do feudalismo, surge na Europa as chamadas monarquias nacionais absolutistas, né? Países, reinos governados por um rei com plenos poderes que decidia quem ia ter privilégio ou não. A característica social, né, desse período, dessas monarquias nacionais, é uma estrutura conhecida como antigo regime, né? Então, que é marcado pela existência de algumas características, como, por exemplo, o governo absolutista, sociedade estamental, né, política mercantilista, grande influência religiosa, especialmente da Igreja Católica, tá? Então, essas são as características básicas do antigo regime, e era isso que vigorava na França. Então, para nós entendermos a Revolução Francesa, nós temos que conhecer, né, e identificar na França esses elementos, porque será em cima dessa característica do antigo regime que vai se desenvolver toda a Revolução. Então, vamos lá. Como era a França antes da Revolução, ou seja, antes de 1789? Era um país que seguia as regras, as características do antigo regime. Ela era governada por um rei absolutista, né, o Luís XVI, né, filho do Luís XV, neto de Luís XIV, que se vocês pesquisarem nos livros de história, vocês vão ver que eles são sempre citados como exemplos máximos do absolutismo, tá? Só que a situação do Luís XVI não era tão soberba,
Não era tão pujante como era do Luís XIV e do Luís XV, não. Tá? Ele já pegou o país meio que desestruturado. Mas vamos lá. Como era a sociedade da França? A França era o país mais populoso da Europa Ocidental. Né? Possuía aproximadamente 25 milhões de pessoas. Só que essas pessoas faziam parte de uma sociedade absolutamente desigual, né? Com privilégios para poucos e só obrigações para outros. Tá? A sociedade, dividida em camadas, em classes, que eles chamavam de estamentos ou simplesmente estados, né? Estava dividida em 3 grupos, né? Ou 3 estados. O primeiro estado era o clero, ou seja, os membros da Igreja Católica. Tá? Este clero, por sua vez, era subdividido em 2 grupos, alto clero e baixo clero. O alto clero eram aquelas pessoas que tinham poder de comando dentro da igreja. São os bispos, né, os cônegos, que normalmente vêm da nobreza, entram na igreja e levam uma vida de luxo, de ostentação e de poder. Tá? Não só dentro da igreja, mas também poder social e político, já que eles têm grande influência sobre as decisões do rei. E o baixo clero, né? Normalmente são aquelas pessoas, são os padres, né, que entram para a igreja por vocação, né? Ocupam as paróquias dos lugares mais pobres, né? Não tem luxo, não tem ostentação, não tem poder, né? Esses sim levam uma vida de muito mais devoção e de ajuda aos mais necessitados, tá? O segundo estado era a nobreza, tá? Então lembrando, nobre é aquele sujeito que ganhou um título, ou seja, um privilégio concedido pelo governo, ou seja, pelo rei, tá? Esta nobreza, no caso da França, se subdividia em 3 grupos. A nobreza cortesã, né? Normalmente, era um grupo de aproximadamente... só para registrar aqui, o clero, né, representava aproximadamente 120 mil pessoas. Né? Já o segundo estado, a nobreza, é algo entre 300 e 350 mil pessoas. Então, como eu estava dizendo, a nobreza dividida em 3 grupos. A nobreza cortesã era aproximadamente 4 mil pessoas. Eram pessoas que viviam no palácio, né, no Palácio de Versalhes especialmente, junto do rei, né? Não faziam nada da vida a não ser fuxicar e cobiçar a mulher do próximo, tá? Viviam às custas de mesadas do governo, né? Só para bajular a família real. Abaixo deles tinham a nobreza provincial. Eram aqueles nobres de títulos ligados à terra. Condes, barões, marqueses e tal. Essa nobreza já estava meio decadente, meio falida. Também eram pessoas que sobreviviam da exploração de camponeses que trabalhavam nas suas terras e não faziam nada na vida. Tá? Só usufruir do que o privilégio lhe dava. E temos a nobreza de toga. Né? Esses nobres de toga não são considerados nobres de sangue, porque eles não ganharam o título do rei por algum serviço prestado ao rei. Eles compravam os títulos. Normalmente eram burgueses ricos que compravam o título de algum nobre decadente, né? Não interessados necessariamente em usar o título, mas usar o privilégio que o título dava, que normalmente era um cargo no governo. Então o burguês interessado na ocupação daquele cargo para se beneficiar, comprava desse nobre o título. Tá? Já esclarecendo, tanto o clero como a nobreza não pagavam impostos. Então, entre os seus privilégios estavam não pagar impostos e, no caso da igreja, ainda tinham o privilégio de poder cobrar dízimo das pessoas, além das ajudas que recebiam do governo. Tá? A função da nobreza era ocupar os cargos mais importantes da administração pública, né, e estar à disposição da monarquia para as atividades e para os cargos que fossem interessantes para eles. Né? E, claro, eles compunham a elite do exército, né? Os cargos de comando do exército francês. Pois bem, e aí você tem o terceiro estado. Né? O terceiro estado era formado pela grande maioria da população, algo em torno de 24 milhões. Alguns autores falam em 95%, 96% da população. Tá? Quem não era do clero e quem não era da nobreza era terceiro estado. Tá?
Então, a grande maioria da população, ou seja, 80% dos franceses, eram camponeses, tá? Pessoas que viviam nas terras dos nobres, trabalhando nas terras deles, né, em troca de uma pequena participação, né, na produção, né, porque a maior parte eles tinham que deixar para o nobre como uso da terra, tinham que pagar impostos para o rei e tinham que pagar o dízimo da igreja. Tá? Então era uma camada que passava por maus bocados. Tá? Também é terceiro estado a burguesia. Tá? Então quem nesse universo aí é considerado burguês? Desde o banqueiro, né, até o pequeno comerciante da esquina. Então todos eles estão dentro dessa categoria chamada burguesia. Só que nós podemos diferenciar aí 3 grupos básicos, né? A alta burguesia, que são os grandes banqueiros, comerciantes, né? Armadores, ou seja, construtores de navios, pessoas que exploram o comércio das colônias, né? Alguns empresários industriais que já se manifestavam nessa época. Tá? É a elite, né, deste grupo burguês, né? Mas que está lá no terceiro estado. Há uma média burguesia, basicamente os chamados profissionais liberais, né? Médicos, professores, músicos, advogados, né? Essas pessoas que têm uma profissão, não tem patrão e sobrevive daquilo da profissão que exerce. Tá? E a pequena burguesia, né? Basicamente os pequenos comerciantes, os artesãos, né? Funcionários, trabalhadores, né? Limpadores de chaminés, coisas do tipo, né, que existiam naquela época. E uma camada de aproximadamente 200 mil pessoas, né, que existia basicamente em Paris, né, em uma parte menor nas outras grandes cidades da França, chamada de sans-culottes, né? São os miseráveis, né? Aliás, esse termo sans-culottes, né, era para identificar as pessoas que não se vestiam como as pessoas ricas, né? Porque os ricos usam culottes, que são aquelas calças apertadas, né? Se vocês olharem nos livros aí, verem fotografias e desenhos, né? Porque na época os ricos mandavam fazer aquela calça tipo bailarina, né? Sob medida, saía justinha. Quem era pobre comprava calça folgada, porque se engordasse ou emagrecesse não perdia a calça, né? Então, sans-culottes são essas pessoas que não se vestem como os ricos, tá? E quem são essas pessoas? Mendigos, trabalhadores pobres, né? Desempregados, né? Pessoas que não têm ocupação, que não têm teto, que vivem perambulando nessas grandes cidades, especialmente Paris, tá? Então vejam que o terceiro estado é a maioria absoluta da população, mas eles não têm privilégios, eles só têm obrigações, porque são os únicos a pagar impostos, né? Então, se vocês lembram lá da Idade Média, quando a igreja dizia, né, que era natural na sociedade, né, tinha uns que oravam, uns que governavam e os que trabalhavam. É exatamente isso que está acontecendo aqui na França. Tá? O problema é que no terceiro estado você tem uma classe que se desenvolveu, se enriqueceu, né? Desenvolveu pensamentos e agora vai questionar as características do antigo regime. Tá? E é típico dessa fase aí, né? Um panfleto, né? Uma coisa assim que aparece sempre nos livros, é um panfleto que rolava nesta época aí e que questionava as características da França. Basicamente o panfleto dizia o seguinte: o que é o terceiro estado? E a resposta era: tudo. O que tem sido ele em nosso sistema político? Nada. E o que quer ser ele? Alguma coisa. Então aí estão resumidas, né, as pretensões e os projetos do terceiro estado, ok? Então são essas características da França antes da Revolução. Agora, uma revolução, uma revolta, não acontece do nada, ela tem que ter um fator precipitante, né, um fator que vai desencadear o processo revolucionário. E no caso da França, né, por volta de 1784, né, o que está acontecendo? O país passa por sucessivas crises econômicas,
como a base da economia era a agricultura, qualquer problema na agricultura que quebrasse a produção, isso se multiplicava e refletia sobre toda a sociedade, né? E o que vai acontecer a partir daí será uma sucessão de crises na produção agrícola. Uma safra é chuva demais, na safra seguinte é seca, né? Tanto um quanto o outro provoca queda na produção. E, seguindo aquela regra lá do Adam Smith, né? Quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto menor a oferta, maior é o preço, tá? Então, isso vai acabar desencadeando assim, uma crise econômica que vai atingir a todos, mas atinge especialmente os mais pobres. E, no caso, os camponeses, né? Porque os caras, mesmo que eles trabalhem, que eles produzam, grande parte do que eles fazem não ficam com eles. Então eles vão sofrer com isso, né? Então essa crise econômica, ela gera, além da miséria, da fome e a carestia dos produtos, a famosa inflação, ela também vai ter reflexo sobre a arrecadação do governo, porque o governo cobra impostos em cima basicamente da produção. E o que está acontecendo? O governo está arrecadando cada vez menos impostos. E, para completar, esse governo, ele vinha arrastando dívidas, né, que ele tinha feito no decorrer do governo do Luís XVI, né, quando, por exemplo, participou da Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, disputando territórios aqui na América, na fronteira entre Canadá e Estados Unidos, né? E depois, como vingança contra a Inglaterra, o Luís XVI apoiou os revolucionários norte-americanos, né, no seu movimento de independência. E fez empréstimos, e mandou armas, mandou soldados, e depois ele não teve como cobrar isso. Então isso foi se transformando em dívida, complicando a situação das contas públicas, que basicamente é a relação entre o que o governo arrecada e o que ele gasta. E adivinha o que estava acontecendo? Os gastos eram muito maiores do que a arrecadação. Como é que se resolve isso? Ou você aumenta o valor dos impostos, ou seja, as taxas, sei lá, se cobrava 10%, passa a cobrar 20%, ou você aumenta a base de arrecadação. O que é isso? Olha, quem paga impostos? Só o terceiro estado. Então vamos começar a cobrar impostos de outras camadas. Seria a solução, ok? O problema é que não teremos acordo sobre isso e aí começa a Revolução Francesa, tá? Então vejam, este processo revolucionário, que dura aproximadamente 10 anos, ele não é coerente o tempo inteiro, ele não tem uma linha, né, cronológica que segue um desenvolvimento linear, ele é cheio de vai e volta, né, de retrocessos, né, e, como eu disse, não é coerente o tempo inteiro, é cheio de contradições, ok? Para facilitar o entendimento, né, desses 10 anos de revolução, ele costuma ser dividido em fases. A primeira fase é chamada de revolta da aristocracia. Quem é que nós podemos identificar como sendo a aristocracia? É a elite. No caso da França, quem é a elite? Clero e nobreza, tá? Que são os privilegiados. Então, esta primeira fase, né, dura pouco, né, é o início da Revolução. A segunda fase é chamada de Assembleia Nacional Constituinte, tá? Dentro do processo revolucionário, né, vai acontecer a formação de uma Assembleia Constituinte, que eles chamam de Assembleia Nacional, né, que a função é elaborar uma Constituição para o país. Opa, peraí. Constituição em país governado por absolutista? Então já é parte da Revolução. A terceira fase é a proclamação da República. Opa, uma grande mudança. Então a França deixa de ser uma monarquia e vira uma república, ok? A outra fase, a quarta fase, é a chamada de governo do diretório, tá? Então ela continua sendo uma república, mas agora governada num outro modelo, né, chamado de diretório. E a última fase é a ascensão de Napoleão Bonaparte.
Então, é no final da Revolução Francesa que a gente começa a falar sobre essa figura Napoleão Bonaparte, que vai encerrar o ciclo revolucionário e vai se tornar imperador da França, governando o país por aproximadamente 15 anos. Mas isso já é uma outra parte. Então, vamos lá. Vamos entender essa primeira fase, que é chamada de Revolta da Aristocracia. Bom, como eu disse, a França passava por uma crise e era necessário, né, resolver esse problema aí das finanças públicas, né? E os ministros do Luís XVI, especialmente os ministros da Fazenda, né, da área da economia, sempre defenderam a tese do seguinte: Luís XVI, nós só cobramos impostos do terceiro estado e os caras estão na miséria. Tá? Se nós aumentarmos o valor dos impostos nas tarifas para esse terceiro estado, pode se preparar que você vai enfrentar a revolta. Então, qual é a nossa ideia? Qual é a nossa sugestão? Que você passe a cobrar impostos do clero e da nobreza que não pagam impostos, e são as camadas mais ricas. Tá? E aí o governo caminhou para o desenvolvimento dessa chamada reforma tributária, mudar o sistema de arrecadação de impostos. O problema é, clero e nobreza querem pagar impostos? Não. E aí eles se unem para evitar perderem esses privilégios. Tá? Os historiadores consideram que isso foi o grande tiro no pé dado pela aristocracia e que acabou não só atingindo o pé da aristocracia, mas também o pé do Luís XVI, da monarquia. Vejamos por quê. Como a ideia dos caras era evitar, né, perder os privilégios, eles tiveram uma ideia. Né? Existia na França um troço chamado de Assembleia dos Estados Gerais. Era uma espécie de conselho de orientação e de consulta do rei quando ele queria fazer alguma coisa. Esse troço não se reunia na França fazia 175 anos. Porque rei absolutista não tem o hábito de perguntar nada para ninguém, ele faz e acabou. Mas se percebe aí a estratégia do clero e da nobreza, né, que vai dar errado. Então, este órgão era formado por representantes, por deputados eleitos do clero, da nobreza e do terceiro estado. Tá? Então, ele fazia-se campanha por toda a França, né, lançavam-se os candidatos de cada estado, os eleitos formavam a tal da Assembleia dos Estados Gerais. Esta Assembleia era composta por aproximadamente 1.100 representantes. Só que assim, se você somasse a quantidade de deputados do primeiro e do segundo estado, eram menos do que o terceiro estado. Afinal de contas, o terceiro estado era 96% da população. E aí o clero fez lá sua campanha, tiveram seus eleitos, né? Os nobres fizeram sua campanha, tiveram seus eleitos. Na hora da campanha, no terceiro estado, adivinhe quem se apresenta? A burguesia. A burguesia, que tinha desenvolvido já o Renascimento, o Iluminismo, tinha uma série de propostas, né? E estava interessada em mudar as coisas do antigo regime, né? Divulga essas ideias em larga escala, né? Especialmente entre os mais pobres, né? Os menos instruídos, convence-os a votar neles, burgueses, para representarem o terceiro estado. O final disso é que a maioria dos deputados que representavam o terceiro estado eram burgueses, tá? E eles fizeram propaganda das ideias burguesas, especialmente das iluministas. Pois bem, a Assembleia dos Estados Gerais se reunia no Palácio de Versalhes, lá numa sala que era grande o suficiente para comportar todo mundo. E lá, logo nas primeiras reuniões, os representantes do terceiro estado perceberam qual era a jogada do clero e da nobreza. Porque eles descobriram lá que o sistema de decisão desta Assembleia não era um voto por deputado, era um voto por Estado. Então, como o interesse do clero e da nobreza eram os mesmos, eram 2 votos contra 1 do terceiro Estado. Então, o que eles perceberam? Que o clero e a nobreza, unidos, queriam forçar o terceiro estado a arcar com um aumento na cobrança de impostos sobre o terceiro estado. Quando os caras se deram conta disso, eles fizeram uma balbúrdia, né, fizeram um movimento dentro dessa Assembleia, dizendo que dessa forma eles não concordavam, que o que eles queriam era que cada deputado tivesse um voto. E aí
claro, a maioria passaria para o terceiro estado. Houve acordo? Não. E aí, como as coisas não se decidiam, o rei ordenou o fechamento dessa Assembleia dos Estados Gerais, né? O exército se aproximou do Palácio de Versalhes, numa pressão tremenda, para que os deputados abandonassem essa reunião, porque essa Assembleia estaria sendo desfeita. Aí, esses representantes do terceiro estado se unem e celebram um acordo, um pacto, que é chamado de o Acordo do Jogo da Pela, ou Juramento do Jogo da Pela. Eles combinaram entre eles que só sairiam dali quando estivessem elaborado uma Constituição para a França. Tá? Então, é a segunda fase da Revolução, quando há esta transformação da Assembleia Nacional em Assembleia Nacional Constituinte, para elaborar uma Constituição para a França. Mas o rei quer leis? Né? O clero e a nobreza querem que o seu futuro seja decidido pelo terceiro estado? Não, não querem. Tá? E aí vejamos o que vai acontecer a partir daí. Bom, então, foi celebrado lá esses deputados do terceiro estado, né? Entre eles, não tem só burguês, tá? Tem defensores do clero, né? Especialmente representantes que vieram do baixo clero. Você tem nobres que não concordavam muito com o que acontecia na França, mas essencialmente o terceiro estado é burguês, especialmente o burguês da burguesia média e alta, tá? A pequena burguesia quase não participava disso. Pois bem, o que vai acontecer aí? Percebendo que o rei os ameaça, né, com o exército, os representantes do terceiro estado apelam para o povo, para que o povo faça demonstrações de apoio a esses deputados, para que eles permaneçam reunidos e elaborem a Constituição para a França. Tá? Então, nesse momento, acontecem diversas coisas na França. Então, é um período chamado de Grande Medo, porque a população mais pobre, revoltada, vai para cima do clero, vai para cima da nobreza, né? Existem vários documentos que mostram ataques de camponeses aos nobres, especialmente os que moram no campo. Eles enforcam, esquartejam, queimam palácios, né? Fazem assim, um movimento de revolta que assombra o rei, né? E a coisa se complica quando, em Paris, os sans-culottes, instigados pela burguesia, né, invade e toma o controle de uma antiga prisão que existia em Paris, chamada de Bastilha, que era o símbolo do poder do rei, porque era para lá que ele mandava os seus inimigos políticos. Tá? Além de invadir e tomar a Bastilha, esses revoltosos também invadiram, né, e saquearam um depósito de armas do governo. E 30 mil rifles foi acabar na mão deles. Então, diante dessas manifestações, isso foi no dia 14 de julho de 1789, a tomada da Bastilha. Tanto é que essa data é considerada feriado nacional na França, né? É dia consagrado à Revolução Francesa. Okay? E aí, diante dessa perda de controle sobre a situação, não há outra saída para o rei a não ser reconhecer a existência de uma Assembleia Nacional Constituinte e esperar o que eles vão fazer. Tá? Então, durante esse período chamado de Grande Medo, né, de trabalho da Assembleia Constituinte, esses representantes da burguesia, né, eles também ficam temerosos, porque eles sabem que da mesma forma que o povo, né, fez manifestações contra a nobreza, contra o rei, né, por estar descontentes, se eles não fizerem nada, essa revolta pode se virar contra eles. Tá? E aí, esta Assembleia Constituinte começa a mudar as coisas na França e começa a criar leis. Uma das primeiras é abolir os direitos que a nobreza tinha sobre os camponeses, né? Direito de exploração, coisas que vinham desde a Idade Média, né? E criar na França um sistema de igualdade jurídica, ou seja, acabar com os privilégios do clero e da nobreza, né?
determinando que todos deveriam pagar impostos, ok? Um outro documento que aparece nesta época e que é referência de leis, né, de constituições que existem mundo afora nos dias atuais, é a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, na verdade, uma compilação de ideias iluministas, né, daquilo que os filósofos iluministas consideravam certo e como deveria ser organizada uma sociedade de forma diferente às características do antigo regime. Basicamente, o que aparece nessa declaração, né? Que deve haver respeito pela dignidade das pessoas, né? Liberdade de pensamento e religião e opinião, né? Direito à propriedade privada, ou seja, está aí o pulo do gato. É uma revolução burguesa, porque por mais que eles tenham se interessado em mudar a situação das pessoas, eles não esquecem dos interesses deles, tá? Porque Rousseau já dizia, né, como filósofo iluminista, nós só teremos uma sociedade efetivamente igualitária quando todos tiverem a mesma condição econômica, tá? Peraí, mas direito de propriedade privada, tem muita gente, né, a maioria da população não tem propriedade nenhuma. Por que eles estão preocupados em garantir isso aqui? Defendendo os interesses próprios, né? E direito de resistência à opressão política, né? Então eles trazem lá do Voltaire, né, do Rousseau, do Montesquieu, as ideias de que um governo só é legítimo quando ele atende às necessidades e os desejos dos governados, né? Então é a transformação de um antigo súdito, obediente ao rei, né, dependente das ordens que esse rei lhe dá, para a condição de cidadão, alguém que tem direito, que deve ter esses direitos respeitados e ter as suas vontades atendidas por quem os governa. Ok? Feitas essas mudanças, né, essa Assembleia Constituinte foi para cima da Igreja, né? A Igreja que, desde a época dos Iluministas, era atacada, era alvo da ira, especialmente porque eles consideravam que a Igreja Católica era uma doutrinadora do cidadão, né? Não permitindo a liberdade de pensamento, de opinião, de religião, e que fazia a cabeça das pessoas para defender e acreditar naquilo que ela dizia e só. Então, esta Assembleia lançou um documento chamado de Constituição Civil do Clero. E, para desespero nosso, né, já nesta época ficou claro para os franceses que era imprescindível separar Estado e Igreja. Estado, ou seja, governo e política não se mistura, porque não dá certo. Tá? Então foi feita esta separação, né? Mais adiante na Constituição os caras vão determinar que os membros do clero sejam funcionários do governo, se transformam em funcionários públicos, né? Mas nesse momento eles estão separando a Estado de Igreja, né? Vão determinar já liberdade religiosa. Agora o francês não é mais obrigado a ser católico só porque o rei é católico, tá? E vão desapropriar os bens da Igreja Católica. Vão tomar os bens da Igreja Católica, porque eles dizem que é uma instituição de caráter espiritual, não tem que ter tantos bens materiais assim. Adivinhe se o Papa vai ser favorável a isso? Claro que não. E qual é a ordem do Papa? Que os membros do clero que se sentirem seguros devem permanecer na França e lutar contra a Revolução. E aqueles que não se sentirem devem fugir da França. E muitos vão fugir, especialmente do alto clero. Tá? E aí o que esses caras vão fazer fora da França? Eles vão se unir aos nobres que vão fugir da França também, junto com governos absolutistas de outros países, especialmente Áustria e Prússia, vão se juntar para formar o chamado Exército dos Emigrados, né? Um exército que será formado fora da França para atacar a Revolução. São os chamados contra-revolucionários, ok? Então essas ideias, né, que estão sendo discutidas, né, e aprovadas aí na Assembleia, elas vão virar lei, né? Elas se transformam em
artigos da Constituição de 1791, que é a chamada fase da monarquia constitucional. A primeira contradição da Revolução aí, uma contradição flagrante, porque os caras estão no comando do país, eles podem elaborar as leis que eles quiserem, eles podem criar o sistema de governo que eles quiserem. E o que os caras fizeram? Elegeram o rei. Eles decidiram colocar na lei que a França continuava sendo uma monarquia, só que não mais uma monarquia absolutista. Agora seria uma monarquia constitucional, que o rei seria apenas chefe do poder executivo, devendo obediência à Constituição e às leis elaboradas no Legislativo. Tá? Então essa é a Constituição de 1791, que institui a monarquia constitucional na França. Então, vejamos lá as ideias que agora serão transformadas em lei. Por exemplo, organização social. Estabelecia igualdade jurídica entre os cidadãos. Vejam, igualdade perante a lei. Nós todos somos iguais perante a lei. Mas e a questão econômica? Somos todos iguais também na quantidade de bens? Não, isso não se discute. Tá? Extinguia-se, portanto, os privilégios do clero e da nobreza, né, e criou-se uma sociedade mais igualitária, mas nem tanto. Como, por exemplo, esses direitos, né, a mulher não era considerada cidadã, né, não tinha direitos políticos, a escravatura não foi abolida, ela continuava existindo nas colônias francesas. Tá? Economia, qual era o projeto dos caras? Criar uma economia, né, diferente daquela praticada pelo rei absolutista, o mercantilismo. Eles queriam o liberalismo. É daí que foi aí que foi implantado na França o laissez-faire, laissez-passer. Deixa fazer, deixa passar. Então a ideia dos caras é que o Estado não interferisse em questões econômicas. Então, que os próprios produtores, comerciantes determinassem as regras de mercado, que é a base do liberalismo econômico. E para não deixar dúvidas de que é uma revolução burguesa, adivinhe, o direito de greve de trabalhadores foi proibido. Religião, garantia de liberdade de crença, né? Separação do Estado da Igreja, né? E nacionalização dos bens do clero. Então, todas as propriedades da Igreja foram passadas para o Estado. Organização política, mais uma ideia iluminista, criação dos 3 poderes na França. Tá? Então foram criados o poder executivo, legislativo e judiciário. Tá? O cidadão, né, não tinha direitos iguais. Tá? Então, como eu disse, mulher não tinha direito de voto. Né? E mesmo os homens, né, foram divididos em 2 classes. Né? Eram os cidadãos ativos e passivos. Só podiam se candidatar e serem eleitores os chamados cidadãos ativos, que são aqueles que conseguissem comprovar uma certa renda. Então, os caras estão reservando para os ricos a participação no poder político. Tá? Como eu disse, foram criados os 3 poderes. Então vamos lá. O poder executivo é do rei, só que agora ele não pode mais fazer o que ele quiser. Ele tem que seguir a Constituição e prestar atenção nas leis elaboradas no Poder Legislativo. O Legislativo seria composto por uma Assembleia e o Judiciário por juízes e tribunais. Ok? Muito bem. 80% da população ficou fora desse processo político, porque era de mulheres ou de trabalhadores, né, ou de pessoas que não tinham renda. Então, era uma revolução burguesa, né, que prometia mundos e fundos, mas que na verdade dava privilégios só para algumas pessoas. Então vamos lá. O que vai pensar o rei sobre isso? Né? Na frente das pessoas, o rei dizia que concordava com isso, né? Que ele aceitaria essas determinações, essas novas regras criadas pela Assembleia Constituinte, que ele ia governar seguindo essas orientações. Mas era tudo da boca para fora, porque secretamente ele estava em contato com o sogro dele, né? Já que a mulher do Luís XVI, a Maria Antonieta, era filha do rei da Áustria.
né? Então ele estava em contato direto com seu sogro, bolando um plano para atacarem a França e restaurarem o absolutismo, ou seja, o poder real total dele. Não só com o rei da Áustria, mas também da Prússia. E com o exército de emigrados. Porque quando os caras fizeram aquelas mudanças todas para o clero, os nobres ficaram apavorados. Se os caras estão fazendo isso com a igreja, que era uma instituição temida, imagine quando chegar a nossa vez, como é que vai ser? Então muitos fugiram da França, foram para a Áustria, para a Espanha, para a Prússia, e lá eles formaram o exército de emigrados. Qual era a ideia? Atacar a França, destruir essa assembleia e fazer a França voltar ao que era antes, tá? Mas aí as coisas começam a dar errado. Por quê? Porque o Luís XVI, ele tinha a pretensão de fugir da França, ir até a fronteira da Áustria para se juntar a essas tropas do exército emigrado e atacar o país, atacar o seu próprio país, tá? Mas ele bolou um plano que não deu certo. Junto com o chefe da guarda dele, um cara chamado Lafayette, eles bolaram um plano. O Luís XVI deveria fugir de Paris à noite, né? E numa carruagem normal, disfarçado, vestido como pessoa comum, ele iria até a fronteira da Áustria, né, para se juntar a essas tropas. Mas ele ficou com medo, porque ele falou, quando os caras descobrirem que eu fugi, eles podem se vingar da minha família. E aí então eles foram conversar com a Maria Antonieta. E ela fez exigências para fugir. Ela disse que aceitaria ir, mas se ela fosse vestida com suas roupas normais de rainha, e que eles deveriam usar a carruagem real. A carruagem real era um cocho gigantesco puxado por 11 cavalos brancos. Então imagina fugir com essa característica aí. E é o que vai acontecer. Eles colocam o plano em ação, né? Eles fogem de Paris à meia-noite, né? Enquanto eles estão viajando à noite, né, eles passam desapercebidos. Mas quando o dia começa a clarear, por onde a carruagem passa, as pessoas identificam. Opa, lá vai o rei. Para onde o rei está indo? Que caminho é esse? Esse vai para a Áustria. E aí, então, a população avisa a Assembleia de que o rei está fugindo. A Assembleia manda um destacamento do exército. Aí, numa cidade já quase na fronteira da Áustria, chamada Varennes, o rei, a carruagem do rei é interceptada, né? Ele, a Maria Antonieta e os seus filhos serão presos, reconduzidos a Paris, mantidos presos na condição de traidores da Revolução. Ok? Então eu vou parar o vídeo aqui, aí eu volto no outro para a gente continuar com essa história, porque ela é bem longa.